Olá, meu Brasil! Como vocês estão? Eu espero que você esteja muito bem. Para você que não me conhece, eu sou a nutricionista Mandy e eu faço você emagrecer e ter resultados de uma forma permanente. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque eu irei conversar com vocês sobre o ciclo circadiano. Vocês sabem, você que me segue na outra rede social ali no Instagram, vocês sabem que eu falo sempre que regular o ciclo circadiano é muito essencial. Eu já fiz uma aula completa sobre o ciclo circadiano aqui no YouTube, mas eu trouxe para vocês de uma forma mais simplificada nesse vídeo aqui para que você entenda e regule o seu ciclo circadiano, porque é essencial não só para o nosso emagrecimento e ganho de massa muscular, mas também para a nossa saúde. Gente, o que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o nosso período de 24 horas que é dividido entre a manhã e a noite. Então você pensa, nosso dia, 24 horas, ele é dividido pela manhã, pela parte do dia e pela noite. Então nosso ciclo circadiano ele é controlado principalmente pela luz natural, ou seja, quando a gente tá de dia, quando a gente acorda, tá de manhã, tem a luz natural, o nosso corpo ele vai secretar e produzir, fazer reações metabólicas e fisiológicas que remetem à vida, por exemplo, produção de GH, por exemplo, aumento de cortisol, ele vai te deixar num estado mais de alerta para você estudar, trabalhar, para você viver. Tá? Para você fazer as suas atividades. E é muito importante sempre a gente pensar nos nossos ancestrais, tá? Que de manhã eles precisavam viver, sobreviver e comer. Então até que de manhã os nossos processos digestivos eles estão funcionando de uma maneira melhor e mais eficiente do que à noite. E à noite, pensando nos nossos ancestrais, o que eles estavam fazendo? Dormindo, descansando. Isso principalmente porque antigamente a gente não tinha luz. E hoje, como a gente tem luz, a gente tem telefone, a gente tem computador, a gente tem TV, a gente acaba ficando acordado até tarde da noite. Mas o certo seria que à noite a gente dormisse e descansasse. Então você pode perceber que de manhã e entender que de manhã, de tarde, quando nós temos luz, o nosso corpo produz reações fisiológicas e metabólicas para que você viva, para que você coma, para que você sobreviva. Se você tá num processo de luta ou fuga, alguma coisa aconteceu, o seu corpo ele vai estar mais alerta do que à noite. Então, para estudar, para trabalhar, para comer, para fazer digestão, todos esses processos são melhores de manhã, de tarde, né, quando você tem a luz. E de noite, o que acontece? Quando começa a escurecer, o seu corpo ele já tá mandando um sinal para o seu cérebro falar: ei, tá ficando de noite, vamos repousar porque agora não tem luz. Então, se não tem luz, o que ela vai fazer estudando? O que ela vai fazer trabalhando? O que ela vai fazer comendo? Então, os processos digestivos, eles diminuem um pouco, porque o seu corpo agora está preocupado em quê? Descansar. Ele está preocupado agora em dormir e recuperar as lesões que foram causadas durante o dia. Por isso que o sono é muito importante. Então, o seu corpo, ele começa, por exemplo, a secretar e fazer reações que remetem ao descanso, o sono, a dormir. Ou seja, ele começa a aumentar a produção, por exemplo, de melatonina. Uma vez que você entendeu o que é o ciclo circadiano, é muito interessante você entender também que, lógico, quando o seu ciclo circadiano ele está muito bem regulado, de manhã, por exemplo, lá umas 6 horas da manhã, você pode falar: nossa, mas o meu intestino ele funciona como um reloginho. Deu 6 horas da manhã, eu acordei e fui ao banheiro. Por quê? Porque lá pelas 9 horas da noite até ali de madrugada, o seu corpo ele tá fazendo uma limpeza, uma desintoxicação do seu corpo, daquelas coisas que souberam que não são boas no seu corpo. E a gente vai ter maior produção, maior atividade da mitocôndria, da vesícula para fazer essa limpeza, jogar para o intestino e de manhã você vai fazer o quê? Defecar, você vai tirar todos esses resíduos que sobraram. Por exemplo, lá pelas 9 da manhã, o seu corpo ele tem uma maior atividade do estômago. Então você vai ter o quê? Maior fome. Às 7 da manhã você tem uma maior atividade do quê? Do cortisol. Ou seja, 7 horas da manhã está começando a clarear. Já está mais ou menos claro. Você tem um pico de cortisol, você tem um aumento de cortisol e você tem já uma diminuição de melatonina.
E o cortisol, ele é como se fosse a adrenalina e a noradrenalina que tem um poder mais anorexígeno, ou seja, você tem uma diminuição da fome. Da mesma forma, quando você treina muito intenso e não sente fome depois do treino, é porque esses hormônios, adrenalina, noradrenalina, eles são mais anorexígenos e você vai perder a fome. Por exemplo, eu estudei uma aula em que meu professor disse que a meio-dia nós temos a maior incidência de infarto. O Corpo de Bombeiros falou. E por que isso acontece? Porque meio-dia, principalmente, nós temos uma maior atividade cardíaca. E ali, por exemplo, lá quando a gente chega às 7 horas da manhã, e lá quando a gente chega, por exemplo, às 7 horas da noite, a gente começa a ter uma produção de melatonina. Então, é muito importante que nós, principalmente, é muito importante que a gente coma pela manhã e até umas 6, 7 horas da noite cessar a alimentação. E olha só como a regulação do ciclo circadiano é muito importante. Se você tem um ciclo circadiano desregulado, por exemplo, se você come muito tarde da noite, se você demora, não tem frequência alimentar, não tem rotina, se você não dorme direito, o ambiente também pode influenciar no seu ciclo circadiano, então poluição, tabaco, sedentarismo, tudo isso influencia no seu microbiota, tudo isso influencia no seu ciclo circadiano. E se você tem um ciclo circadiano muito desregulado, você tem uma supressão de leptina. O que é leptina? Leptina é um hormônio que vai fazer o quê? Que controla a saciedade e a ingestão energética. Se você tem uma supressão, isso pode levar à obesidade. Outro ponto muito importante é que se você tem uma alimentação inadequada, muita fritura, muito industrializado, você come muito tarde da noite, você pode também ter... O que pode acontecer, gente? Olha que incrível. Se você tem uma alimentação desregulada, o seu intestino, a gente tem uma comunicação entre o seu intestino e o seu cérebro por meio do nervo vago, e o seu intestino, ele vai mandar uma mensagem lá para o seu cérebro falar: olha, na hora que eu metabolizar esses nutrientes que essa pessoa me mandou, teremos problemas. E o que isso pode acontecer? Depressão, ansiedade e maior risco de síndrome do pânico. Ou seja, se você não tem uma alimentação adequada, primeiro, a sua microbiota não fica boa. Segundo, você vai ter ali uma comunicação intestino-cérebro que pode gerar sintomas de depressão, ansiedade e síndrome do pânico, além de diminuir e ter uma supressão de leptina, o que pode gerar maior obesidade. É muito importante e muito recomendado que você não consuma grandes quantidades de comida e nem de carboidratos muito tarde da noite, lá por umas 7, 8 horas. Isso porque o seu corpo está se preparando para dormir, então ele vai ter uma maior secreção de melatonina. Se você ficar comendo muito à noite, você tem uma diminuição de melatonina, o que vai atrapalhar o seu sono. Além disso, você também pode ter maior risco de queimação, indigestão. Por que indigestão, Mandy? Porque o seu corpo ele não está se preparando naquele momento para digerir alimentos, e sim para descansar. Então você está indo totalmente contra o seu ciclo circadiano e a sua biologia. Você pode ter também uma liberação de catecolaminas e também uma maior resistência à insulina se você ficar comendo muito à noite. Então é muito importante, gente, que vocês entendam que comer é até um certo horário da noite, 6, 7 horas. Sabe aquela frase? Tomar café da manhã como um rei e jantar como um mendigo? Essa frase é muito verdadeira. Tentem ao máximo fazer isso para regular o ciclo circadiano de vocês. Então eu falei para vocês que uma alimentação desregulada, o sedentarismo, noites mal dormidas, intestino podem gerar uma desregulação do seu ciclo circadiano, porque vai totalmente contra o nosso ciclo, como é que ele precisa funcionar. Então, como é que você pode regular o seu ciclo circadiano? A primeira e maior dica que você pode fazer, porque tem algumas coisas que a gente não vai poder influenciar, por exemplo, poluição, por exemplo, o tabaco sim, mas às vezes também o tabaco indiretamente, tá? A poluição, o tabaco, a gente não pode muito influenciar. Mas o que você pode fazer para melhorar o seu ciclo circadiano, você regular o seu ciclo circadiano e assim você ter todos os benefícios. Além disso, as pessoas que têm essa desregulação, elas podem ter um aumento também de problemas cardíacos, doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, então precisa sempre tê-lo regulado. Primeira forma de você regular o seu ciclo circadiano é você acompanhar a luz. Exatamente, então quando começar a amanhecer, você começar o seu dia, e quando escurecer, você ir dormir.
Antes de dormir, 2, 3 horas antes de dormir, cessar a alimentação, não comer nada, porque o seu corpo está se preparando para dormir naquele momento. Se exercitar, sair do sedentarismo também regula o ciclo circadiano. Além disso, ter uma alimentação muito saudável, rica em proteína, ter rotinas alimentares, consumir mais vegetais, consumir mais frutas, que além de beneficiar o seu ciclo circadiano, vai melhorar o seu sono e também vai melhorar, por um maior consumo de fibras, o seu intestino. Ou seja, você terá uma regulação do seu ciclo circadiano por meio da alimentação, por meio do exercício físico e por meio do sono. Mas calma, eu sei que existem pessoas que trabalham de noite, eu sei que depende muito da rotina, cada um tem a sua realidade, mas eu falo pra você que daqui pra frente, tente com todas as suas forças regular o seu ciclo circadiano. Pense sempre que nós somos uma extensão dos nossos ancestrais. Ou seja, os nossos ancestrais, eles não tinham tudo isso que a gente tem. Ou seja, o nosso cérebro ele não é tão evoluído assim para ficar 3 horas da manhã comendo, assistindo filme, trabalhando. Não, infelizmente não. E o ciclo circadiano ele é muito mais do que obesidade, muito mais do que emagrecimento e ganho de massa muscular, mas também é saúde, tá? Então, um plano daqui pra frente, se você trabalha de noite, é mudar o seu turno. Um plano daqui pra frente é você realmente regular o seu ciclo circadiano, dormir bem 7, 8 horas todas as noites, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham entendido tudo desse vídeo. Se você não entendeu, deixa sua dúvida aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior amor do mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.